Bem-vindos, bem-vindas. Esse é o primeiro episódio do videocast do Instituto Cactus, que a gente batizou de Saúde Mental, um assunto para todas as pessoas. Eu sou Silvia, gerente executiva do Instituto, e aqui o nosso grande objetivo é ampliar o debate sobre saúde mental do ponto de vista de prevenção às doenças e promoção da saúde mental. E eu tô aqui com o Christian, nosso convidado. Dr. Christian é membro do nosso conselho e veio conversar um pouquinho hoje conosco. Eu tô com a ficha dele aqui, ó. Psicanalista, professor titular de psicanálise e psicopatologia do Instituto de Psicologia da USP. Yes! Certo? É isso. Só tudo isso? Não, tá bom. Ainda tem mais coisa, né? Christian, obrigada pelo seu tempo e por estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço participar aqui do Projeto Cactus, acho que desde o começo, né? Projeto meio inédito quando a gente fala em saúde mental no Brasil, especialmente quando a gente pensa na dimensão que está no horizonte do Cactus, de levantar dados e de patrocinar, né, de financiar iniciativas e apoiar iniciativas em saúde mental, sendo uma entidade, vamos dizer assim, sem fins lucrativos, uma empresa, né, também não pertence ao Estado. Eu acho isso, sim, um acontecimento dentro aí do paisagem de saúde mental que a gente acompanha já há alguns anos. Parabéns, viu, Silvia? Obrigada. Um grande reforço para o Cactus. Cheguei recentemente e vim para cá para dar uma agitada. Eu vou começar com eu quero te fazer algumas perguntas e até umas provocações. E de forma muito ampla, eu queria que a gente conversasse um pouquinho aqui sobre... Eu vou começar fazendo um caminho contrário. A gente fala muito sobre o que promove saúde mental. Né? Então a gente fala ter boas relações interpessoais, fazer um esporte, ter equilíbrio entre o trabalho, o descanso e o lazer. Mas o que é detrator de saúde mental, na sua opinião? O que uma pessoa que está no caminho errado para a saúde mental faz? Olha, achei muito legal o teu comentário, né? Porque ele de fato retoma vários tópicos insistentemente lembrados assim na mídia por todos, quando a gente pensa num espectro gigantesco que é a saúde mental, né? Então, exercícios, alimentação, distribuição de tarefas durante o dia, né? Evitar sobrecargas. Mas nota que todas essas práticas, elas não são propriamente psicológicas. Né? Elas são práticas assim sobre a nossa vida social, a nossa relação com os outros, a nossa relação com o corpo. Né? E eu acho que isso fala um pouco do nosso momento em termos de saúde mental. Quando a gente olha para trás, né, a gente vê assim, nos últimos 40 anos, teve uma mudança muito importante na interiorização de valores ligados à saúde. Né? Então a gente aprendeu o que são carboidratos, problema de como emagrece, a gente aprendeu que tem que fazer academia, que tem que fazer exames, que tem que fazer pré-natal, ou seja, houve um esforço mesmo cultural, estou falando Brasil, no sentido de que é preciso se cuidar. Né? Verdade. Mas, ao mesmo tempo, quem falou em saúde mental durante esses últimos 40 anos? Se eu perguntar assim, é uma prática que tem que ver com proteção em saúde mental, com a promoção de saúde mental em saúde mental. Quer dizer, onde é que está a tangibilidade específica? Claro que para saúde mental e saúde andam juntas, mas onde é que está a especificidade? Né? Eu acho que isso coloca, inclusive, essa iniciativa como parte da mutação que a gente precisa para a nossa cultura. Né? O mesmo esforço que a gente fez para a saúde geral, né? Para cuide do seu corpo, agora a gente precisa para como é que faz para cuidar de si. Né? Então, primeira palavra, né? O termo-chave é cuidado. Né? Mas você me pergunta ao contrário, né? Quer dizer, então vamos deduzir do oposto disso o que faz mal.
Né? Que caracteriza assim, flagrante delito contra o cuidado de si? Né? Você vai dizer, você está em risco. Né? E a gente pode, ainda genericamente, apontar algumas coisas. Né? E acho que a pergunta é muito boa, porque, de fato, quando é saúde mental, a gente sabe mais sobre o que dá errado do que o que realmente funciona para todo mundo. Verdade. Porque você precisa descobrir aquele contrato terapêutico singular com aquele paciente, com aquela forma de vida, com aquele gênero, com aquela raça. Então é tudo, vamos dizer assim, tendente à singularidade. Né? Mas o que é infração para o cuidado? Né? Aquela falta de atenção, de observação de si. Né? Então, assim como a gente levanta, olha no espelho, existe um espelho dos afetos, existe um espelho do humor, existe um espelho da maneira como você se cuida e como você se trata discursivamente. Esses espelhos são seus recursos naturais em saúde mental. São sua esposa, seu marido, seu filho, seu colega de trabalho, seu companheiro de elevador que diz, tudo bem? Às vezes ele não vai fazer um discurso diagnóstico, mas ele vai te devolver algo que ele percebeu ali em você e que te cabe enquanto, vamos dizer assim, um exame. Né? Um exame de si, um exame das suas emoções, um exame das suas inclinações, um exame dos seus desejos, um exame de uma certa relação vital entre de onde você veio, sua história, onde que você está, que presença você tem aqui agora e para onde você mais ou menos está indo. Né? Então, problemas com a saúde mental, quando você não consegue responder muito bem essa inquirição, esse relato autobiográfico de si. Né? Às vezes a gente acha que tem isso, mas você começa a perguntar e a pessoa te dá um currículo. Não é currículo. É a sua história de vida. Você consegue contar uma história de vida sua, dizer, esse sou eu, para o bem e para o mal? Ah, nunca me perguntei sobre isso. Problema. Né? Segunda dificuldade importante, né? Quando a gente se sente assim despertencendo aos lugares e às comunidades e às instituições onde a gente está. É um sinal preocupante. Né? Eu estou aqui, mas eu estou de passagem, sabe? Eu estou aqui, mas eu não me sinto pertencendo aqui ao Cactus, ao nosso projeto. Eu tenho relações funcionais com os outros. Né? Problema. Né? Alguns vão se sentir pertencendo a um projeto, outros vão se sentir pertencendo a um grupo, outros vão se sentir pertencendo a uma experiência. Cada qual tem sua forma de lidar com isso. Mas o problema é quando não tem nenhuma e quando se sente assim, errático. Né? Terceira, termômetro. Né? É um termômetro que a gente tira da psicanálise, mas a gente tira também da arte. Né? E da observação com crianças. Crianças, elas são assim, bem interessantes para a gente pensar como é que está, quando é que está acontecendo um problema. Parou de brincar. Não está mais brincando. Não, come direito, dorme direito, vai à escola, tira notas, mas de brincar, parou de brincar, grave para a criança, do ponto de vista da saúde mental. Geralmente, parou de brincar, começam os sinais de angústia. Terrores noturnos, ansiedades, fobias, alterações de estados de humor. A brincadeira é um sinal importante. Né? Então, você inverte e diz assim, aquela pessoa que nunca brinca, porque o adulto ela tem outro tipo de brincadeira, né? Mais verbal e etc. Né? A gente pode dizer assim, tem uma brincadeira preferida pelos adultos, né? Nós vamos trocando prazeres a brincar da Barbie e tal, é sexo. Sexo e a maneira, vamos dizer assim, como uma espécie de símbolo de como você está lidando com o seu uso dos prazeres. Né? Como é que você está cultivando os seus prazeres?
E aí é mais difícil, porque justamente a nossa cultura ela não deu esse termômetro para as pessoas, né? A gente pode dizer assim, pensando em alguns casos problemáticos, né? Vinho, substâncias cerveja, uísque que alteram a consciência. Qual que é a tua relação com isso? Isso aumenta o teu prazer de estar com o outro? Isso torna a brincadeira mais interessante, a música mais legal, a nossa sociabilidade aumenta? Ou a tua relação é com objetos? Uma é mais longa, a outra é mais curta. Né? A gente pode usar o mesmo modelo para várias coisas. Né? Comer é um prazer. Pode ser qualquer coisa. Vai aí. Ou, não, gosto de preparar, vamos juntos, a gente escolhe o restaurante, inventa uma coisa. Para dar um exemplo do que é uma forma de prazer. Empobrecida, mecânica, automática, individualizada, em relação a um arco, né, de distensão da satisfação que vai qualificando ela. O que é o engajamento na cultura? Né? Aprendi a escutar uma sinfonia. Quanto que você teve que gramar para poder ter essa curtição de uma sinfonia? Aprendi que eu posso ler James Joyce e achar aquilo bacana. Em geral, a pessoa não começa assim. Ela começa, pô, Machado é legal, Clarice também e tal. Vamos indo até que você está comendo, assim, aquele porco espinho marinho com um negócio invertido que o outro não consegue apreciar. Né? Então, saúde mental envolve essa qualificação do uso dos prazeres. Né? Isso vale para sexo, isso vale para sociabilidade, isso vale para brincadeira. Isso é o equivalente da brincadeira infantil. Né? E a gente tem, eu acho que um outro termômetro, né, para quando a coisa vai mal, quando você está se descuidando, que são, assim, já num outro nível, a presença de sintomas. Né? Sintomas, em geral, vêm de sofrimentos. Sofrimentos, alguns têm que fazer parte da vida, mas outros são sofrimentos que a gente trata mal, que a gente reconhece mal, que a gente bate em cima. Homem não chora, hein? Engole o choro. Mulher tem que chorar. Isso é uma violência. Quer dizer, olha só, uma coisa absolutamente simples. Quando você não ouve disso por aí, isso é destrato com saúde mental. Né? Racismo, destrato com saúde mental. Bullying, destrato com saúde mental. Assédio, destrato com saúde mental. Ou seja, uma série de coisas que você diz, não, isso é uma questão social. É uma questão social também, mas isso é fator de risco para a saúde mental. Quem sofre? Além disso, a gente poderia dizer assim, tem os fatores circunstanciais, em geral eles estão ligados à perda. Perda de trabalho, perda de cônjuge, perda de saúde, perda de território, perdas. E a nossa cultura, e às vezes nós mesmos, maltratamos nossas perdas. Que é o luto. Não respeitar o luto. Não respeitar o luto, não respeitar o tempo de recomposição das pessoas. Né? Quer dizer, trabalha que passa. Não pensa nisso, pensa outra coisa. Né? Evitar os afetos ruins. Tristeza não é legal. Vamos lá, alegria é legal. Péssimo para a saúde mental. Todos os afetos têm direito de cidadania. Você pegou um lá e falou, esse aqui não? Problema na saúde mental. Não faça isso. Tampona. Uma hora. Uma hora. Daí você vai ver o que vai acontecer com a panela de pressão, né? Mas no fundo, tornando a história curta, são 3 princípios que se você desobedecer vai dar ruim. Território, rede e cuidado. Você não tem cuidado com si, problema. Você não está bem no território, problema. Você não tem rede, amigos, família, comunidade, vai dar ruim. E pegando esse primeiro ponto que você trouxe, você acha que a gente, na nossa sociedade, de alguma forma, não é educado ou condicionado a pensar sobre os sentimentos? Porque hoje, depois de muito tempo fazendo terapia, tem uns dias que eu acordo e falo, hoje eu tô de mau humor.
consigo sentir, sabe? Eu tô nervosa, tô ansiosa, falo, nossa, eu tô ansiosa. Já tô até vendo os sintomas. Já chequei Mas você está se duas, percebendo. Para três poder vezes. falar isso para si, você já deu uma olhada no espelho, né? Exato, eu já vi lá 2, 3 vezes que eu chequei alguma coisa, que eu já pensei, eu já acordei de madrugada e pensei alguma coisa. Você acha que de alguma forma, só que depois de muitos anos, de muita maturidade, às vezes, será que não tem um caminho desde criança da gente. Tô pensando até como mãe, né? Que às vezes eu falo pro meu filho: você tá percebendo como você tá? Você percebeu que você ficou no videogame, ficou nervoso? É que você tá mais agitado? Que tal a gente sair, fazer alguma coisa lá fora? Acha que pode ser um caminho? Você acha que a gente tem pouco essa cultura de. Tem pouco essa cultura de, assim, se perceber, né? E esses momentos de, assim, que a gente para um pouco para fazer o balanço, eles são muito importantes para a sustentação de um cotidiano, vamos dizer assim, mínimo em termos de saúde mental, né? Então, voltando para os fatores deletérios, trabalhar sem parar, sem pausa, Sem férias. levar uma vida sem férias, passar de uma tarefa para outra. O que esse tipo de vida produz? Ele elimina esses momentos em que você se percebe e percebe aqueles que estão com você. Seu filho, nervoso, né? Videogame, a gente já tem várias discussões sobre a favor ou contra, mas uma das coisas que levanta as orelhas é a extensão sem descontinuidade. Né? Joguei 1, 2, 3, 4 horas e nem fui pro banheiro, né? Lembrei que tinha isso. A prática, vamos dizer assim, tende a não ser muito legal. Quando você falou das crianças, uma coisa que para mim bateu aqui é essa questão das novas tecnologias, né? Da criança que para de brincar, que às vezes está tão absorta, foi tão absorvida por aquele celular, por aquele tablet que não lembra de comer e não lembra realmente de brincar, né? Com atividade cerebral muito alta, pouco estímulo físico e aí talvez venha também um pouco mais de agitação. E a gente está num tópico assim de urgência, de emergência para a saúde mental, onde os dados estão chegando, a gente está pensando agora com um pouco mais de recuo em relação ao uso de telas, né? E isso vamos dizer assim, mais um capítulo dessa relação, né, com objetos. Objetos que fazem mediação. Então, você usa a tela para qualificar a tua relação com os outros, ou você usa a tela porque as imagens te entretêm de tal maneira que você está ali num certo modo de ausência em relação a si. De não pensar. Isso é problemático, né? Porque a gente estava falando de como é importante esses momentos de transição e recomposição, né? Antigamente, havia certos espaços sociais que favoreciam isso. Fila de banco. Com quem você vai ficar? Você mesmo. Verdade. Sala de espera. Médico, dentista, inclusive psicanalista. Com quem você vai ficar? Você. Estou naquele lugar esperando, algo vai começar, mas ainda não terminou o outro. Com quem você vai ficar? Café, né? Instituição Nacional. Recreio. Com quem você vai ficar? Muito importante esse estado em que você pode estar presente para si mesmo. A gente já falou sobre isso. Perfeito. O que acontece quando você tem um scrolling em que você pode estar com imagens permanentemente em que você está fora de si? Isso afeta esse ciclo. Isso afeta essa alternância do que de atencional. Né? Opa, aumenta a atenção, diminui a atenção, disperso, concentro, eu estou em mim, estou fora de mim. Né? Como é que os antigos caracterizavam a loucura? A
pessoa saiu fora de si. Tá louco. Saiu fora da casinha. Né? Volta pra casinha. Está fora de si. Essa é uma. Esse é o clássico. Eu já ouvi bastante essa expressão. Mas ela é muito boa para É falar muito boa. disso, né? De que a gente está fora de si e a gente está em si. E tem aqueles que resolvem morar fora de si, um pouco mais problemático, ou aqueles que resolvem morar dentro de si, também problemático. É. Duas... Mas aí você acha que pode ser uma decisão? Ou pode ter alguma coisa que simplesmente aconteceu sem que a pessoa perceba? Aí você entra no tópico que a gente deixou na outra pergunta, que é assim, existem formas de sofrimento, existem maneiras de tratar o sofrimento, de acolhê-lo, de interpretá-lo, de narrá-lo, Uhum. né? História sobre ele, de descobrir os afetos que estão compondo aquela forma de sofrimento, descobrir se aqueles afetos estão em mim, estão no outro, quem causa o quê, né? Que a gente chama de transitivação de afetos, né? Mas tem um momento em que você, assim, ou tratando mal, ou não conseguindo tratar, enfrentar o nível de sofrimento que você está, surge uma outra coisa, são sintomas. Né? Hoje, o problema maior, né, no tratamento da saúde mental é que ela só existe para a população em geral quando nós temos sintomas. Então, se você não tem uma depressão, uma ansiedade, um toque, um TOD... Diagnosticado, que é o quê? Agora você tem sintomas, eu posso reconhecer sintomas, eu dou trato. Veja, a gente não faz isso com a medicina. Quando você tem sintomas, aí a medicina entra. A medicina diz, olha, é melhor você fazer algumas coisas para evitar que um quadro, uma doença, toma vacina. Toma vacina, previne. Quando você fala objetivamente em prevenção e saúde mental, é um pouco nebuloso o que seria. A prevenção é como você está tratando o seu sofrimento. Está negando, está empurrando, está transformando ele em trabalho, está regando ele em álcool. Tem práticas melhores, práticas piores. Né? Mas como caracterizar? São centenas, né? Talvez milhares de sintomas. Eu dou aula disso, psicopatologia. E é uma aula que é meio anatomia da psicologia. Você tem que decorar a bulia, a anorexia, a anedonia, são listas, né? São formas mais ou menos regulares de sintoma. Então, a gente pode dizer assim, como que eu vou saber que isso aqui virou um sintoma para mim? Uhum. De maneira simples e acessível. Né? Tem duas regras. Né? Tem os sintomas baseados no tem que, e sintomas baseados em não consigo como. Veja, tem que é uma expressão gramatical para designar tecnicamente o que se chama de uma coerção subjetiva. Tá. Ou seja, eu tenho que acordar às 7. Ainda que Ainda que. Não, mas aí é de fora. Tá. Né? Aí eu tenho uma obrigação. Uhum. Agora vamos dizer que a gente suspenda essa obrigação. Está de férias. Não, eu tenho que acordar às 7. Mas por quê? Porque senão alguma coisa vai acontecer. O que vai acontecer? Eu não sei, mas eu tenho que acordar às 7. Mas se for às 8, você vai descansar melhor para você, curte mais. Não. 7. Alguém falou, alguém impôs. Surge então uma dimensão sintomática definida pela coerção mental. A pessoa não consegue se impedir de. Isso vale, olha só, para o espectro geral de sintomas. Inclusive aqueles que são os mais perniciosos da gente reconhecer, que são os sintomas egocintônicos, que a pessoa diz assim, não, mas eu sou assim, é o meu jeito, é a minha personalidade, eu acordo às 7 da manhã. Será que isso não é um sintoma que está há tanto tempo aí que você nem mais percebe que é um sintoma? Você comeu isso para dentro de si, mas talvez não seja necessário. Olha lá a ideia que vem por trás da coerção, uma necessidade mental. Né? Se for alguma coisa que a sociedade vê como bom, aí é ainda pior. Exatamente. Então, tem os egocintônicos e tem assim, trabalhar é bom, né? Todo mundo acha legal trabalhar, ir para escola, fazer as coisas. Conhece? Eu acho que você conhece gente que tem que trabalhar.
Se ela não estiver trabalhando, ela se sente inútil, inválida, desocupada, tem uma coisa estranha, começa a ficar ansiosa, daqui a pouco eu vou fazer uma bobagem. Trabalhar. Que isso? Sintoma. Mas trabalhar não é bom? Então, depende de como você faz. Da relação. Da relação com o que você faz. Isto que é difícil de você passar para as pessoas. Porque as pessoas estão mais acostumadas a pensar assim, ó, água pode, Fanta laranja não. E não é assim. Qual é a tua relação com aquilo que você está fazendo? Uma relação de coerção mental? Uhum. Isso é perda de liberdade. No fundo, pergunte para si mesmo onde que você está se impondo perdas de liberdade. Experiências com o mundo, experiências consigo, fantasias, pensamentos, filmes. Daí você vai ver por onde passam os seus sintomas. Às vezes eles podem fazer sofrer mais, às vezes eles fazem sofrer menos. Às vezes eles fazem sofrer os outros. Verdade. E eu tô bem comigo. Mas você é um chato, rapaz. Você tá atrapalhando todo mundo. Mas eu tô bem. E no final pode, de alguma forma, voltar para você. Porque também Claro. Quem tá em volta não tem, né? Nem sempre tá preparado para lidar. Às vezes os sintomas se encaixam, mas às vezes não. E daí, quando você tem que mudar, começa um impasse de relação. Então, muda isso. É tão fácil, muda às 8. Não dá. Mas como não? A gente vai viajar às 8. Não posso. Não consigo. Aí é o segundo grupo de sintomas, né? Aqueles que são orientados ou que têm a gramática, né, baseada em não aguento ou não consigo. Sabe gente que diz assim, eu não consigo lidar com pessoas desse tipo. Por que não? Porque eu não consigo. Isso é preconceito. É preconceito, mas é um sintoma, né? Porque está falando de algo que você deveria conseguir, poderia conseguir, e que se estabelece como uma restrição. Né? Então, eu não consigo esse cheiro. Tem algum problema. Eu não consigo esse afeto. Eu não consigo, por exemplo, um sintoma clássico de crianças, aliás, são fobias infantis, não consigo rato, barata, lesma, minhoca. E daí? Só de criança? Não, tudo bem, mas é que é típico de criança e fica no adulto, né? Veja só que interessante, a pessoa diz assim, eu sei muito bem que o ratinho, bonitinho, não faz nada, é tão gracioso, mas eu tenho medo mesmo assim. Ou seja, eu não consigo. Não é uma questão de me convencer cognitivamente que aquilo é perigoso ou não. É algo que me domina. No que é racional, tá tudo certo, mas... Exatamente. E aí, pegando bem nessa parte mais interior, por que a gente que fala tanto de prevenção, sabe o que comer, que comer gordura faz mal, que não fazer esporte não é bom para nossa saúde? Por quê? Por que a gente, os seres humanos, são negligentes? Por que a gente espera chegar no limite? Por que a gente não valoriza a saúde quando a gente tem? Muitas vezes, a gente nem presta atenção nisso. Você levantou um outro universo. Né? Essa que eu mais gosto, essa pergunta. Porque ela está relacionada com o que a gente falou, né, antes. Então, tenho o quê e não posso como, ou não posso. Que nome que a gente dá para instituições sociais que dizem isso para a gente? Lei. A lei, ela diz que você tem que fazer e ela diz que você não pode fazer. Essa forma de objetificar isso que seria assim, o ordenador dos nossos sintomas. Né? Isso levanta uma pergunta que é assim, esse que está proibido pelo outro ou por mim? Isso que é obrigatório pelo outro ou por mim? Ou seja, como é que a gente lida com o fato de que não somos exatamente sujeitos racionais que
ou lidam com suas vidas da maneira como deveriam. Né? São problemas que estão na filosofia do Kant, né? que é um modelo para o que a gente entende por sujeito, ainda hoje, muito forte. Né? Por que a gente não age eticamente? Né? Porque a gente sabe o certo, mas não faz. Né? E tem um caminho que vai dizer assim, porque a gente precisa saber diferente, né? A gente precisa aprender, experimentar, interiorizar, se assimilar e etc. Né? Mas tem um outro caminho que vai dizer assim, porque o proibido é mais gostoso, né? Não? Porque fazer gordurinhas, elas são incríveis. Quando eu vi, já foi. Porque tem uma coisa na gente e que não se casa perfeitamente com a lei, que se chama desejo. A gente deseja coisas que não pode. E parece que, olha só que curioso, quando você fala que não pode, daí é que dá vontade. É da transgressão. Exatamente, exatamente. Vamos dizer que todos nós temos assim uma divisão, que é como a gente se representa, como a gente se imagina, que é assim o nosso núcleo de valores morais, são as nossas identificações e idealizações, né? É tudo aquilo que você, assim, eu sei que o rato é um animal lindo, enfim, bacaninha, Mickey Mouse está aí, né? Mas existe um outro lado, né? Formado pelo quê? Pelos resíduos do que não cabe aqui, né? E esse outro lado você pode chamar de segunda consciência, da sua sombra, seu lado negativo, você pode chamar de inconsciente, você pode chamar de demo, você pode, enfim, tem muitos nomes históricos. Eu gosto do inconsciente. Mas é muito, muito importante esse limiar, porque, no fundo, a saúde mental ela nasce entre duas fronteiras. É um rio que tem duas beiradas. Uma beirada é, vamos chamar assim, o território da medicina. Né? Então, tem a medicina, tem os órgãos do corpo e etc., e cada sistema. E a saúde mental é uma parte da medicina, sim e não. Porque eu vou te perguntar, qual é o órgão de referência para definir, então, a psiquiatria? Cérebro? Essa é neurologia, hein? Não, e a gente não tem nem os marcadores biológicos. Não tem os marcadores biológicos. Enfim, nascemos de lá. Viemos de lá. Perfeito. Tem alguma coisa. Já é provado tem que respeitar que tem genética. Que tem essa fronteira e não adianta achar que não, isso aqui é bobagem. Não. Você tem um corpo, você tem órgãos, e isso condiciona uma série de coisas no seu corpo, inclusive para o rio que está passando aqui. Perfeito. Você faz uma curva, reto, enfim, usinas na frente. O outro lado desse rio é a moralidade. Onde está a religião, onde está o pensamento mágico, onde está o pensamento animista, onde está o pensamento totemista, que são o quê? Antigamente a gente dizia, esse lado também faz parte da medicina, né? Os pajés, a pagelança e etc. Mas, no fundo, não é a mesma coisa. Não? Então, você pode pôr os pajés para esse lado aqui da medicina e você põe na outra borda do seu rio a moral. Então, você tem um problema psíquico? Falta de fé, falta de crença, falta de valores, falta de educação. O que é isso? Moralização da saúde mental. Então, você tem dois problemas em que a saúde mental ela vira outra coisa. Um é quando você transforma ela num problema médico como qualquer outro, e o segundo é quando você transforma ela num problema moral. Bom, tem uma autonomia do psíquico que é esse rio definido por essas duas fronteiras. Sociedades onde esse rio não está separado são sociedades onde você vai dizer assim, vai ser difícil pensar saúde mental aqui. Aqui você tem que pensar de um outro jeito. Você tem algum exemplo? Dessa sociedade que não faz nenhum tipo... Eu acho que na prática a gente não tem nenhuma sociedade que não tenha parte moral ou preceitos. Não é que não tenha, é que as duas coisas estão juntas, né? Ok. Não tem esse intervalo. Né?
Mas tem uma pesquisa de 1966, muito discutida. Tem gente que diz que não foi bem assim, falta um método, ela não foi replicada. Outros dizem que ela foi replicada. Né? Uma pesquisa daquelas assim, meio básica na matéria. Saúde mental tem a famosa pesquisa de 1966 que sugeriu o seguinte: se você tem um diagnóstico de esquizofrenia em Tanzânia, Moçambique ou Malawi, no África Oriental, o seu prognóstico é muito melhor do que se você tem um diagnóstico de esquizofrenia em Londres, Nova York ou Melbourne. Mais tecnologia, mais ciência, mais saber, instituições, hospitais, remédios versus... Olha, você tem uma doença mental, no fundo isso é um tipo de possessão, tem espíritos antepassados com os quais você não acertou as contas, então elas voltam, se apossam de você, são essas vozes, eles dizem coisas, você altera a consciência. Tem vários sintomas que para aquela cultura não são sintomas, são seres falantes, são vozes, né? Falam de elementos que para aquela cultura estão parte daquela visão de mundo. O que acontece então ali nessas culturas? Essa pessoa vai encontrar um lugar. Ela tem um acolhimento. Ela tem um acolhimento. Ela pode se tornar um xamã. Olha, você está falando umas coisas que eu não entendo, mas é que você deve estar se comunicando com alguém que eu não consigo. Que eu não consigo, mas eu te respeito. Perfeito. O que vai acontecer aqui em Nova York? Você está falando umas coisas que não são racionais e é melhor a gente silenciar você até você recuperar a razão, voltar a ser funcional, deixa você lá assim, à parte, dentro do muro, com reconhecimento da tua subjetividade assim, patologizado, você tem um problema, você é uma pessoa diferente. Qual que você prefere? É a primeira. É a primeira, é a primeira. Mas aí entra um pouco essa questão do pertencimento, né? Que de alguma maneira o ser humano pertence a um grupo. Ele pertence, ele é cuidado pelo grupo. Ou seja, essa pessoa não anda lá pro mato, lá ela que se vire. Nossa, ela tá aqui, tem que fazer uma coisa com ela. Né? Então, cuidado, rede, tamo junto, e território. Isso aqui, você continua entre nós, circulando. Você não sai para fora, para dentro dos muros, né, do asilo, do manicômio, né? Você fica aqui entre nós. E aí o que acontece? A gente consegue contar uma história do que está acontecendo, a gente consegue afetar e ser afetado por aquela pessoa, e a gente consegue minimamente, né, reconhecer aquele sujeito como um sujeito. Isso é bom para a saúde mental, quando você é reconhecido como um sujeito. Melhora. Melhora. Sempre que der, faça isso. Inclusive, reconheça a si mesmo como um sujeito. Com todas as nossas complexidades. E divisões, e fragmentações, e dissociações, e o fato de que, para a saúde mental, talvez a gente não seja um indivíduo que não tem divisão. Né? Olha a imagem que eu usei, é um rio. O rio é o quê? É o que acontece entre dois lugares. Né? O rio é uma imagem de divisão. E nessa divisão a gente procura esse lugar que ninguém sabe direito qual é e que o Guimarães Rosa sabia, que é a terceira margem do rio. Onde é que está a sua terceira margem do rio? Que é o seu enigma, ela culpou ou não a canoa do pai, o que ela fez, por que o pai fez aquele negócio, enfim, leiam contos. É um tratado de saúde mental. Cristian, eu queria te agradecer. A gente conversou bastante aqui. Muito obrigada. Um monte de coisas aqui pra gente refletir, pensar. Vou te convidar mais vezes para vir. A gente vai falar sobre outros assuntos. E eu vou aceitar mais vezes. Opa, então tá ótimo. Mas muito obrigada. Obrigada pela sua presença e por dividir com a gente todos esses pensamentos. Eu que agradeço. E longa vida ao cactus. O cactus é resiliente, persevera. E eu acho que é um ótimo modelo, uma ótima imagem para o que a gente está tentando fazer, né? Obrigada.